às vezes parece que você está falando, a pessoa está conversando com você e a pessoa já está em Nárnia, né? Está ali conversando, não consegue manter a atenção ao que a pessoa está conversando, o outro está falando com você, você está lá no mundo de Nárnia e a pessoa diz assim, ei, você tá olhando para ela, mas ela diz, você está prestando atenção no que eu estou falando? Aí volta. É muito típico essa dificuldade de atenção. E às vezes parece que você não presta atenção àquilo que a pessoa está falando. Aí no relacionamento diz, você nunca se importa com o que eu falo, né? Você só presta atenção às suas coisas. Por que que vem essa fala, você só presta atenção às suas coisas? Inclusive faz com que a pessoa questione que o outro tenha um problema, porque a pessoa que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela tem dificuldade de atenção a algumas coisas, mas aquilo que ela é apaixonada, aquilo que é motivador, ela consegue ficar horas prestando atenção. Tem gente que até diz, não existe desatenção no transtorno de déficit de atenção por conta da capacidade de ficar em coisas que gosta. Aí a família diz assim, esse menino é desatento na escola, mas no videogame, ou ela passa 4 horas jogando se deixar, mas não faz a tarefa. Por quê? Porque videogame tem muito estímulo e o circuito dele de alteração é o circuito de recompensa, é o circuito de dopamina, de atenção. Cada imagem que aquele game traz para ele é uma ativação e aquilo faz com que ele mantenha a atenção sustentada. Aquele game deixa ele ficar lá. São estímulos frequentes e que mantêm ele ali. Se a pessoa gosta de uma determinada atividade, se ela gosta de um tipo de vídeo, de determinada coisa, mesmo ela tendo o transtorno, ela tendo dificuldade em outras coisas, ela consegue ficar muito tempo ali, porque aquilo ela gosta. E aí retroalimenta o circuito de recompensa, o circuito de atenção. Por isso, não acredite que alguém que consegue ficar muito atento em uma coisa, em um assunto que ela gosta, e na maioria dos outros ela não consegue, inclusive tendo um prejuízo no trabalho, um prejuízo na escola, um prejuízo nas reuniões, um prejuízo nas relações, não quer dizer que ela não tem ou que ela seleciona o assunto que ela quer ter atenção. Na verdade, o cérebro dela tem dificuldade de ficar atenta a uma coisa chata. E há outras coisas também que ela não gosta. Por isso que ela consegue fazer as outras coisas. E aí gera essa crítica, né, de muita gente que diz, mas aquilo que você gosta, você fica. Claro, fica. Por causa desse circuito. E uma outra coisa que está dentro disso, muitos deles têm um cansaço persistente. Né? Por quê? Porque a gente tem alteração no circuito de dopamina. Então, a dopamina ela é responsável tanto por foco, atenção, memória, quanto por energia. Né? E esse nível de energia pode baixar, né? A pessoa cansa muito fácil. Ela entra numa atividade que ela se engaja um pouco ali, ela está exausta, né? Ela cansa fácil. Inclusive, é muito comum que a pessoa tenha também distúrbio de sono. Né? Distúrbio de sono é presente tanto durante o tratamento, dependendo de com que é feito, quanto pelo próprio quadro. E me preocupa, né, que as pessoas hoje tenham uma visão muito voltada, tenham muitas pessoas voltadas para a medicação, e aí a gente tem que falar que ela é uma coisa nesse tratamento. Ela é um fator, né? Tem outros bem importantes sobre isso. Essa coisa do cansaço pode fazer com que a pessoa aumente a frustração, dificuldade de fazer as coisas e ela, inclusive, tenha sintomas depressivos. E aí a gente entra na dificuldade de fazer esse diagnóstico, né, por ter múltiplos componentes e por ter sintomas muito parecidos com quadros depressivos. Né? A pessoa pode ter falta de energia, dificuldade de ter alegria nas coisas, ela começa a ter prejuízo no cotidiano e ela realmente apresenta sintomas depressivos. E por conta de apresentar sintomas depressivos, fatalmente muita gente acaba tendo apenas o diagnóstico de transtorno depressivo, não tratando o TDAH e vice-versa. Tá? Um outro quadro que tem componentes também parecidos e que pode inclusive andar junto é o próprio transtorno de ansiedade. E transtorno de ansiedade, gente, cerca de 50% dos pacientes que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade desenvolvem transtorno de ansiedade.
E aí, às vezes, a pessoa desenvolve um transtorno fóbico, ela tem um diagnóstico de TAG, ou ela tem qualquer outro diagnóstico de transtorno de ansiedade, ela pode ter sintomas físicos, e muitas vezes isso é o que leva a pessoa a procurar ajuda. Porque antes, na família dela, ninguém falava sobre isso, ela foi chamada de preguiçosa, bagunceira, e que não quer estudar e não quer trabalhar a vida inteira. Então, vira uma questão de, mas fulano é assim mesmo. E aí ela nunca olhou para isso, a família nunca olhou para isso. Quando ela desenvolve um quadro de ansiedade em que ela tem ou uma crise de pânico, ou ela tem algo que leva ela a uma investigação médica, então se medica primeiro para sair da crise e nunca isso é observado. Então, por que isso precisa ser falado agora? Porque o transtorno de déficit de atenção pode andar junto com o transtorno de ansiedade. Os sintomas de ansiedade podem ser do déficit de atenção, mas também a ansiedade altera a atenção. E nós somos o país mais ansioso do mundo, né? Se nós somos o país mais ansioso do mundo, nós vamos ter muitas pessoas com diagnóstico de transtorno de ansiedade. Portanto, nós vamos ter uma estatística alta de dificuldade de atenção. Porque a atenção exige foco, sustentado em alguma coisa de foco. E quem tem transtorno de ansiedade pode ter dificuldade de se manter focado. E pela dificuldade de se manter focado, a pessoa pode achar que ela tem TDAH. Dificuldade de diferenciar é uma das coisas que mais se tem. Mas você tem características ligadas à infância da pessoa, você tem características que a família pode te passar. Como era aquela criança na escola? Se existia uma dificuldade de atenção ali, existia uma reclamação frequente, era uma criança que tinha muita reclamação da escola, né? Como que isso se desenvolveu? E o diagnóstico clínico é feito de acordo com a história, tá? E a gente, obviamente, conta essa história. E por contar essa história, a gente vai diferenciando tudo isso. O TAG, ele é predominantemente com uma característica de preocupação com as atividades cotidianas, uma preocupação exacerbada com as atividades cotidianas, um altíssimo nível de exigência, tem sintomas físicos ligados à ansiedade, tem sintomas ligados ao desempenho, né? Tem uma ansiedade ligada ao desempenho quando algo vai acontecer, porque é bem diferente quando você olha termos de características de ansiedade, mas você pode ter os dois, né? E aí, por isso que faz diferença uma história clínica bem feita, né? Uma conversa sobre toda essa história de como você tem se desenrolado na vida. Existem exames que nos ajudam a entender como que funciona o cérebro daquela pessoa. O exame não é condicionante do diagnóstico, tá? Então não tem que fazer esse exame para dizer que tem, a história que nos diz, mas o neuropsicológico, que é um exame que você faz com um neuropsicólogo, que ele vai fazer algumas sessões, tem algumas perguntas que ele vai fazer, uns testes que ele vai fazer e que vai dar como é que funciona essa pessoa, a dinâmica de funcionamento dessa pessoa. E isso faz com que a gente possa, com esse exame, entender esse funcionamento e conseguir diferenciar algumas coisas, né? Isso faz diferença. Mas, como eu falei, a depressão pode ter alteração de atenção, de cansaço e foco, a ansiedade pode ter alteração de cansaço e foco, o transtorno afetivo bipolar, por exemplo, pode ter tudo isso, mas a pessoa pode ter todos. Como é que você vai tratando, né? Você trata o prejuízo da pessoa naquele momento de vida e fazendo, que a gente chama de uma atenção ao que a queixa naquele momento, como está a vida daquela pessoa naquele momento, e você vai introduzindo aquilo que é necessário. Mas outras coisas também são importantes para você entender que pode também causar alteração e inclusive sintomas de ansiedade, inclusive sintoma de cansaço e que não é TDAH. Uma delas é uma coisa que a gente fala muito aqui, que é desbiose intestinal, tá? Psiquiatra, Renata, para isso é o psiquiatra. Alteração intestinal, desbiose intestinal, aumento, supercrescimento bacteriano, supercrescimento de fungo. Outra coisa que tem que ser avaliada, a pessoa que tem dificuldade de atenção,
anemias de forma geral, porque especialmente a anemia ferropriva, por exemplo, a gente precisa de ferro para a formação de dopamina, a gente precisa de ferro para a formação de noradrenalina, e isso é necessário que seja avaliado. Alteração de tireoide, tanto hipotireoidismo quanto hipertireoidismo. Ambos causam alteração de atenção, tá? Outra coisa, pessoa passando por um processo de estresse crônico, alguma vivência muito difícil, né? Uma vivência de um quadro, de uma situação traumática anterior não observada e que trouxe a ela sintomas de tristeza, desatenção, falta de prazer nas coisas, que pode inclusive já ter aberto um quadro depressivo. Isso tem que ser avaliado. Tá, outra coisa, eu falei disso já outras vezes aqui, mas hoje eu vou citar de novo, que é o polimorfismo genético, né? O polimorfismo da MTHFR. É outra sigla que você não precisa aí decorar, mas assim, é um polimorfismo que tem a ver com a produção, o aproveitamento da vitamina do complexo B, chamada vitamina B9, né? E esse aproveitamento da B9 tem a ver com a formação também de neurotransmissores. Muita gente pode ter esse polimorfismo e não ter nenhuma manifestação de qualquer quadro, tá, gente? Até porque ele não é incomum, né? Mas é uma coisa que contribui para formação de neurotransmissor ou baixa formação de neurotransmissor quando a gente está falando desses sintomas prevalentes. Em caso de criança, tem que avaliar a deficiência auditiva, né? Deficiência auditiva pode fazer com que a criança tenha dificuldade de atenção, por exemplo, em sala de aula, em outros lugares que ela esteja, e não tenha nada a ver com transtorno de neurodesenvolvimento, mas sim uma dificuldade de perceber os sons do ambiente. E isso confunde muito, porque no TDAH a pessoa tem essa dificuldade de atenção, faz com que os estímulos externos, então um barulho, uma música que foi tocada, alguém que está falando uma coisa lá no canto e ela está aqui, já distrai. Porque o nível de distraibilidade da pessoa é muito alto, então ela não consegue manter a atenção. Basta uma coisa muito simples e tira a atenção, né? Uma pessoa que tem isso, agora mesmo, nessa live, se alguém falou em casa, ou se alguém ligou a TV, ou tem ela já muda e ela perde 10 minutos para voltar e ela não consegue acompanhar muitas vezes, né? Porque isso é uma questão. Distúrbio de sono também pode gerar muita alteração de atenção nas pessoas e não tem a ver com transtorno de déficit de atenção, né? Alguém que não dorme direito, acha que dorme bem, não? Ela pega no sono rápido, mas tem um sono muito agitado, tem síndrome das pernas inquietas, né? Tem um sono melhor só no fim da noite, aquele pessoal assim, óbvio que ela vai ter uma dificuldade de atenção, né? E por ter dificuldade de atenção, ela vai ter muitos prejuízos dos quais eu já falei, mas não é pontualmente que a gente avalia uma situação. Então, se você, desde, sei lá, de 2020 para cá, você percebeu que está com dificuldade de foco, concentração, ai, nossa, eu não consigo memorizar, eu tenho memória de sapo, a pessoa fala uma coisa na sala e eu cheguei na cozinha, eu já esqueci, e eu vi que quem tem déficit de atenção também tem uma dificuldade de memória, então eu devo ter déficit de atenção. Não, se você está assim desde que a pandemia começou, por exemplo, isso tem a ver com o nível de estresse ou com o nível de ansiedade. Não começa o quadro agora, se você é um adulto. Entende? Então, não é uma coisa que se iniciou agora por um evento. E por isso a gente tem que prestar atenção nessa história.